Olha só, são 3 anos, 3 anos, e acredite, aqui na Rede Vida. E a gente quer comemorar. Hoje tem Braz Oz com a gente, vamos lá. Quero te dar a paz inquieta do Senhor, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Irmão, quero te dar a paz inquieta do Senhor, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Vem comigo, vamos lá. Canta com a gente. Agora com você, Braz Oz. Ele é o caminho. Pode ter participação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o dom da alegria vivo que desceu do céu. É a luz do mundo que brilha nas trevas. Irmão, com meu abraço, você é a minha paz, esta é minha oração. Vem com a gente em casa, mais uma vez, vamos lá. Bruno Alvarenga. Braz Oz. Rinaldo Rosa. Ele é o caminho. Com você, vamos lá. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria vivo que desceu do céu. É a luz do mundo que brilha nas trevas. Irmão, com meu abraço, comigo com você, a minha paz, a minha oração. Boa noite, galera. Olha, o programa que comemora hoje 3 anos, tá legal? De Acredite, aqui na Rede Vida de Televisão. É uma alegria muito grande. Quando a Aline, que é a nossa produtora, ela perguntou quem você gostaria de trazer ao programa. Eu não tive dúvida, né? Que eu queria o Braz Oz aqui no programa devido à amizade, né, Reinaldo?
Pois é. De quanto tempo, meu Deus do céu, quanta aventura já juntos, né? Te conheci com cabelos longos, pretos. Né? Ô, Dunga, é legal de 3 anos de acredite, mas são 25 anos de amizade. É né, Dunga? verdade. Graças a Deus. Eu falava ontem com a Renata que é a metade de meio século. Verdade. Não é 20 dias, né? Um quarto de século. Um quarto de século. Tá vendo aí? É verdade. E 3 anos de acredite, para mim foi uma alegria quando você mandou o convite. Braz, temos aqui. Eu falei, Dunga, só ver aqui se tem algum compromisso na agenda e já 95% sim, o 5% é só para confirmar com a gerência. Olha, lá em casa, né? É verdade. Com a patroa, Quem manda, na verdade. Quem manda, exatamente. Quem manda, na verdade, é a Adriana, né? A Neia, a Renata, Carol. E a Kelly. A Kelly, e no caso do Bruninho, a mãe dele. A mãe dele. Como é que é o nome da sua mãe? A Dona Alice. Quem manda lá é a Dona Alice. Então, gente, é uma alegria muito grande. O programa hoje está completando, com esse programa que estamos completando 3 anos aqui na Rede Vida de Televisão. Que alegria. Obrigado ao Neto, obrigado a Lara, obrigado a toda a família Monteiro, né? Todos aqueles que... Obrigado ao Dalcides, que foi, assim, a pessoa que me encaminhou, né? Que fez essa ponte maravilhosa. Nós estreamos em 13 de abril de 2020, em plena pandemia. Né? Em plena pandemia, todo mundo aqui de máscara, aquela loucura, e a gente estreando aqui na Rede Vida. 3 anos se passaram, mais de 150 programas já realizados, e realmente é uma alegria ter você aqui, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado pela amizade. Legal. E ao longo do programa vai cantar muito, vai tocar muito, acompanhado dessa banda maravilhosa. Rinaldo aqui no baixo hoje. Que baixo lindo, irmão. Pois é, rapaz. Estamos Isso é estreando raridade, aqui. hein? Estamos estreando o Ruivão, né, Felipe? É o Ruivão, já foi apelidado. Um Yamaha de 1987. Uau. PB 3000A. Rapaz, que coisa linda. Valeu, Paul. Bacana, valeu. O baixo do Paul? Baixo do Paul. Paul e é o baixo do Paul e é igual o baixo do Paul. Tem mais essa aí, né? Valeu, Bruninho na guitarra. Que alegria ter você mais uma vez aqui com a gente. O Cleuber lá nos teclados. E aqui atrás de mim, ele, o Diego Campos, na bateria. Essa é a banda Gibbors, que há mais de 150 programas estamos aqui juntos, não apenas aqui, mas também lá no Batismo de Fogo, nas segundas-feiras com o Padre Marcelo Rossi. Essa banda aqui é maravilhosa, obrigado mesmo. O programa de hoje é o seguinte, ele é tão especial que também, é claro, a Aline perguntou, e o convidado para você bater um papo, trocar uma ideia, né? Eu falei, pensei assim, porque há tanta gente, né? Tanta gente. Se ele estivesse vivo, eu traria hoje aqui, que é o nosso querido prefeito da cidade de São Paulo, que foi o Bruno Covas, que foi o primeiro convidado do primeiro programa, né? Então, nossa, com certeza eu iria trazê-lo. Mas agora ele está na eternidade, intercedendo por nós, e aqui eu faço memória a esse prefeito e esse grande amigo que foi o Bruno Covas. Ele se tornou realmente, ao longo dos anos, um amigo pessoal, e a gente celebrou isso no primeiro programa aqui na Rede Vida de Televisão, do programa Acredite, né? Mas também, é claro, uma pessoa que esteve conosco todos os programas, né? Fazendo o quadro Café, Bolinho e Teologia, ou seja, ele fez mais de 150 cafés, bolinho e teologia, ou seja, 150 temas diferentes. Então isso também é uma alegria muito grande. Eu falei, não, então traz o Felipe, traz o professor Felipe Santos e vamos fazer um cafezão, bolão com teologia aqui o programa todo. Então vem para cá o som dessa banda, ele que sempre entra, né, com rock and roll. O tema dele está preparado aí, o tema dele? Isso, hoje mais do que nunca. Vem para cá, o meu querido, olha só, ele é faixa preta em taekwondo, faixa azul em jiu-jitsu, ele é historiador, ele é teólogo, ele é desenhista profissional, é músico baixista, o Ruivão dele é meu baixista na minha banda dos shows. Vem pra cá, meu filho, professor Felipe Santos. Hoje é aqui, né? Hoje é aqui. Garoto, tudo bem? Vamos sentar. Que top, cara. Hoje vai ser um cafezão, bolão com teologia aqui, né? Hoje vamos falar de muita coisa interessante, né? Da história da nossa fé. E como você estava falando, eu lembro do começo,
né, do Café Bolinha em Teologia. Eu lembro da gente chegando aqui, montando, desenhando o mapa, né? Aqui, Legal. o primeiro Café Bolinha em Teologia, nós desenhamos o mapa aqui desse lado aqui. E eu lembro que foi muito difícil, porque estava no meio da fala do Bruno, né? E ele falando da superação dele, e de repente eu ia cortar o assunto para falar sobre o tempo dos juízes, né? É verdade, é um assunto, Então, difícil da época foi também. um assunto, e foi complicado, assim, né? Você entra com um assunto diferente, né? Num clima que, né, tava rolando, assim, ele falando da superação dele, até eu, assim, falei, meu Deus. E num tempo conturbado do Brasil, né? Muito atrito político, pandemia, e ele contando o seu testemunho, e eu falo, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou cortar ele. Acredite. Ó, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, né? E eu pedi para o Felipe fazer vários e vários desenhos, para que ao longo do programa a gente fosse vendo o desenho e trocando ideia, né? Nesses últimos 3 anos, o Felipe fez pós-graduação em Sagradas Escrituras, o Felipe viajou para a Terra Santa, viajou para o Egito, trouxe mais conhecimento. Hoje ele é praticamente um guia na Terra Santa. Assim, estamos trabalhando também em algumas situações juntos, indo à Terra Santa, juntos guiando. Então tem muita coisa para partilhar. Mas agora tem o quadro que nasceu ao longo, né, desses 3 anos, que é o quadro Eu Acredito, Eu Faço, com a Vanessa. A Vanessa, ela um dia veio participar do programa aqui. Nós fizemos uma experiência um tempo de termos plateia, uma plateia pequenininha, de pessoas aqui no canto. E ela, quando veio participar, ela teve essa inspiração de criar um quadro visitando as paróquias e trazendo personagens e personalidades dessas paróquias, né? Então, o quadro Eu Acredito, Eu Faço, tá bom? Ela vai entrevistar hoje a Selma, que é a catequista familiar, a catequese familiar. Minha querida Vanessa, é com você agora. Roda o VT, vamos lá. Hoje eu vou começar diferente. Vou te perguntar uma coisa. Você era como eu, que quando criança não via a hora de fazer a primeira Eucaristia para comer o pãozinho de amor? Pois bem, hoje eu estou aqui na paróquia Menino Jesus. E a Selma vai me mostrar a catequese familiar. Já é realidade em algumas paróquias. Não é só a criança que faz a catequese. A família faz junto. Vamos lá conhecer a paróquia primeiro e depois essa catequese? Em 6 de outubro de 1925, foi lançada a pedra fundamental para o início da construção desta igreja. No Tucuruvi, bairro onde fica, é um dos mais belos ícones, um marco simbólico do bairro. E a disposição das imagens tem tudo a ver com a história do Menino Jesus, sim. Da Sagrada Família. Da Sagrada Família com o Menino Jesus. Então tem toda uma questão mística, né? Da relação da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus nas disposições das imagens aqui na igreja. Aqui ao lado a imagem do menino que nasceu, aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nessa capela, e em frente a ela nós temos a capela com a imagem de Jesus crucificado com Nossa Senhora das Dores. E a capela da ressurreição que está aqui ao fundo, que faz a relação na fonte batismal do mistério de Jesus Cristo, né? E ali que você falou para mim a imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora e São José, que é a relação da imagem quando eles foram a Jerusalém, é ele no templo aonde seus pais foram buscar. E nada melhor do que uma paróquia dedicada à Sagrada Família para ilustrar a catequese familiar. A Selma, que dedicou o seu servir à catequese da infância, hoje como coordenadora da catequese familiar, me levou para mostrar um pouquinho dos encontros da catequese na paróquia Menino Jesus. Antes, ela contou um pouquinho da sua história. Minha caminhada de fé é longa. Aos 8 anos de idade, eu recebi a minha primeira Eucaristia, né? Vim de uma família religiosa, minha mãe orava muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E depois eu vim aqui para Tucuruvi para algumas atividades e conheci o meu marido, que frequentava essa paróquia, que é a paróquia do Menino Jesus.
E a partir daí, com 23 anos, eu passei a frequentar e a participar aqui. E logo me entrosei, né, nas pastorais e participei praticamente em todas as pastorais de catequese. Mas atualmente faz 46 anos, eu estou aqui há 53 anos. 46 anos eu me dedico bastante, né, à catequese da infância. A catequese familiar visa a participação do pai e da mãe com seu filho ou sua filha neste caminhar da fé. Família, ser a igreja doméstica. A pequena igreja, a igreja doméstica em que o pai e a mãe com seus filhos crescem nos valores da fé. Com certeza, na caminhada de fé de nossa comunidade paroquial, temos percebido como é bonito isto, a presença dos pais com seus filhos na catequese. É muito importante para nós cristãos sermos perseverantes na fé e sabermos com muita devoção e com muito amor anunciar Jesus Cristo e a viver e a passar Jesus para todas as pessoas. E temos certeza que aquele que entra numa paróquia, que frequenta, que participa, vai ter sucesso espiritual, sucesso em todas as suas áreas de vida. Acredite. Parabéns, Vanessa, parabéns, Deus abençoe você. Que coisa mais linda, né? A gente poder conhecer os bastidores das paróquias e o trabalho que essas pessoas fazem, né? Nós que somos paroquianos, aliás, um abraço para a nossa paróquia, para o Padre Joaquim. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, né? Lá em Um Pindamonhangaba. abraço aí pro Dom Wilson, Isso, pro Dom Wilson. Padre Joaquim. Dom Wilson é o Diácono bispo da Gilberto. Diocese de Taubaté. Dom Wilson, não te conheço pessoalmente ainda, é uma falha minha, inclusive. Vou pedir uma entrevista com o senhor para me apresentar oficialmente, porque eu retornei para Pindamonhangaba, né? Mas que bacana. Dom Wilson, o Padre Joaquim, que é o padre da nossa paróquia. Exatamente, um E abraço. o diácono. E o diácono Gilberto. É verdade. Gente boa demais, é um carinho muito grande deles, acolherem a gente lá, confiarem no nosso trabalho. Eu comecei, no final do ano passado, um grupo de formação bíblica, toda terça-feira, às 19 horas lá na paróquia. E é uma alegria muito grande ver esse carinho e essa confiança do Padre Joaquim, né, com os conteúdos na internet, sabendo da nossa atividade missionária. E é muito bom saber que quando eu vou partilhar, vou propor uma ideia para ele, ele já abre o sorriso e fala: pode fazer, meu filho. Eu falei: Padre, mas às vezes eu nem te contei, mas eu confio em você. Que legal, então, né? é algo que não tem preço. Então, mostra que quando nós caminhamos junto com a igreja, obedecendo nossa mãe igreja, né, nós temos essa confiança. Então, a alegria do leigo missionário tem que ser essa, a comunhão com a igreja. E é uma coisa que eu aprendi isso nesses anos de vida missionária e passei isso para o Felipe, e o Felipe hoje já ensina isso. Nós devemos sempre falar bem da igreja, né? Se você tem algum motivo para falar mal, cale-se, silencie, porque é como se você estivesse falando mal da sua própria mãe. Quem é que fala mal da mãe? Ninguém, né? A minha mãe é feia, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, mas você não vai ficar falando isso. A minha mãe errou, mas você não vai ficar falando na rodinha mal da sua mãe, vai? Claro que não. Ao contrário, você vai defendê-la. Se alguém te ofender com aquele nome que na verdade está xingando a nossa mãe, a gente vai para a briga, a gente enfrenta gente mais forte que a gente. Por quê? Porque você tem que defender a tua mãe. A igreja é mãe. Então, se você um dia, e isso pode acontecer, teve motivos para criticar, faça isso com elegância, com ética, com verdade e do jeito certo, para a pessoa certa. Não é saindo falando mal da sua igreja que você vai consertar. Seja você católico, seja você evangélico, seja você de qualquer religião. Não é falando mal abertamente nas rodinhas que você vai consertar os erros. Não, vai direto à pessoa interessada que pode resolver o problema, porque se a gente tem que falar da nossa igreja, a gente tem que falar das coisas maravilhosas que ela nos oferece nesses 2000 anos, e é assim que a gente cresce, e é assim inclusive que a gente conserta as possíveis falhas da nossa vida. Bom, vamos lá, Felipe, deixa eu ler aqui o seu currículo.
Que é legal, né? Eu leio o currículo de tanta gente, vou ler o currículo do meu filho. Puxa vida, olha só. Nasceu em Pindamonhangaba, mas aos 3 anos foi com sua família para Cachoeira Paulista, São Paulo, com seus pais Dunguinéia, eu e a minha esposa, né? Faziam parte da comunidade Canção Nova, que eu mando um beijo agora para toda a comunidade Canção Nova. Assim, desde pequeno, conviveu com a realidade da vida missionária. Aos 14 anos, começou a trabalhar no Cantinho da Criança como voluntário da produção de desenhos infantis. Sempre foi apaixonado por livros e pelo estudo da história. Em 2006, entrou para a faculdade para cursar História, com a intenção de unir o desenho, do qual ele é um profissional também, com a arte de ensinar. Posteriormente, se formou em Teologia e fez também pós-graduação em Sagradas Escrituras. Hoje é casado com a Céci Portugal, linda ela, pai de 2 filhas maravilhosas e trabalha como missionário na área de educação, como professor de história. Também é membro da banda, a banda Gibbors, produziu muitos livros infantis e infanto-juvenis e apresenta o quadro Café, Bolinho e Teologia no programa Acredite, aqui na Rede Vida de televisão, e tantos outros projetos também. Se você colocar lá @professor Felipe Santos, você vai ver programas maravilhosos, projetos fantásticos. Bom, o que você reservou para a gente começar o nosso bate-papo? Lembrando você que está em casa, que nós trouxemos aqui 4 coisas, aliás, né? Trouxemos 2 mapas, trouxemos um crucifixo que eu comprei, inclusive lá na Terra Santa, lá em Belém, e ele traz uma medalha aqui com uma rosa. Dá um close aqui, quem puder, com a rosa de Saron, né? Se puder dar um close bem na rosa aqui, porque essa rosa aqui, gente, ela já está comigo há 15 anos. 15 anos. E quando eu ganhei, já fazia 7 anos que essa rosa estava encravada nesse metal. Então, depois eu vou até chamar algum dos cinegrafistas aqui para tocá-la, vai perceber que ela está dura. Ou seja, faz 23 anos que essa rosa está encravada nesse pedaço de metal. Eu vou mergulhar ela na água, ela vai abrir como se fosse uma margarida. Há 23 anos ela está aqui encravada nessa medalha de metal aqui. Ou seja, é um mistério também, inclusive da botânica. Nós trouxemos aqui também, e aqui os cinegrafistas hoje vão ficar muito bem, né? Trouxe tâmara, tá bom? Tâmaras lá da Terra Santa. Nós vamos falar sobre a tâmara também. E vocês vão poder, quem está aqui no estúdio, comer, inclusive, essas tâmaras maravilhosas. Muito boa. Isso aqui são as melhores do mundo, tá? Comprei lá em Jericó. Na mesma cidade onde Josué entrou e derrubou as muralhas lá, tá bom? E também os mapas aqui da Terra Santa, tá joia? Bom, mas antes da gente começar esse papo aqui, o Braz vai tocar para nós Noites Traiçoeiras. Opa! O programa hoje é festivo, né? Reunião de amigos, né? Comemorar, todo mundo entre junto amigos. aí. Braz, arrebenta, Braz. Você vai tocar e cantar? Vou tocar hoje. Agora a gente cantou um pouco, agora a gente toca, né? Então, A gente canta beleza. de novo. E assobia. Noites Traiçoeiras. Oferece para quem essa música, Braz? Ofereço para os lueiros e lueiras do Brasil e do mundo Beleza. inteiro. Essa música, se eu fizer um luau e não tocá-la, é Roberto Carlos tocando sem emoções. Boa comparação, Braz. Boa comparação. Simbora então, Noites Traiçoeiras com Braz Oz aqui, programa especial de 3 anos, Acredite.
bacana, né? A gente saber que a música católica tem artistas e músicos nesse nível, né? Nesse nível de música e de arte. É bacana isso aí. Isso para nós é muito bacana. E você que nunca fez experiência com o luau do Braz Oz, né? Pode ir na Canção Nova, nos acampamentos, nos grandes acampamentos, né? Que você vai ter lá a experiência das madrugadas com o Braz Oz, né? É sem dúvida uma das maiores atrações, às vezes até a maior atração de um acampamento na Canção Nova. A gente tem imagens maravilhosas. Só chegar lá e colocar lá para você ver o que é um luau com o Braz Oz na Canção Nova. É muito legal. Bom, qual vai ser o primeiro desenho para a gente começar a nossa conversa? Pode colocar aqui. Coloca o primeiro desenho para nós aqui no telão, porque a gente vai começar. Opa, vamos lá. Olha que interessante. Vamos fazer. É um cafezão, bolão com teologia, né? Como nós aqui, né, vamos aproveitar 3 anos, né, de programa. Então, vamos relembrar hoje as origens, né, de coisas que aconteceram lá no território de Israel, coisas que nós buscamos mostrar para as pessoas quando nós vamos lá em peregrinação, proporcionamos isso para os grupos, né? Você realmente toca na história. Você tem os locais em que as ruas são o mais próximo possível do chão original, tem locais que a gente desce, né? Entra dentro da pedra, né? É muito interessante. E vamos começar, né, com a localização, né? Tempo e espaço. Primeiro, é sempre bom a gente dizer que tudo isso que está em vermelho era o território conquistado pelos romanos na época de Jesus. Isso. Ou seja, eles tinham dominado praticamente toda a Europa, o norte da África, um pouco já da Ásia, né, e aquele corredorzinho ali onde ficava Israel. Esse exatamente. Era o Império Romano da época. E é interessante o seguinte, vamos pensar, né, como eu gosto sempre de lembrar as pessoas aqui. Dentro de todo esse território vermelho, nós temos diversos povos ali, nós temos diversas culturas, diversas comemorações, diversos calendários, imaginações, né, ideias sobre deuses, sobre o pós-vida, sobre o que seria a salvação na cabeça de cada um desses povos, mas todos eles foram conquistados aqui por Roma. Dando um pequeno exemplo, né? Aponta aí, põe o dedo aí onde está a Grécia, né, mais ou menos. Então nós temos aqui, ó, essa área onde você tinha os deuses e toda a mitologia grega, né? Mas você tinha mais para o norte aqui, você tinha os celtas, né? Você tinha povos bárbaros. Então você tinha, Roma tinha dominado muitos povos, com muitas mitologias, com muitos deuses, né? Então era uma coisa, e agora ela estava presente ali em Israel também. E é interessante que nós temos essa particularidade, nós temos aqui a presença do primeiro povo monoteísta, o primeiro povo que vai falar assim, não existem diversos deuses, existe um só, e esse único Deus, ele não permite, né, que você coloque outras entidades fictícias em pé de igualdade com ele. Ele não quer, né, a construção de uma imagem, ele não permite essa idolatria. Então, você tem a construção de uma identidade diferente. E imagina a cabeça desse pessoal que viram ali maravilhas que esse Deus realizou, recordavam histórias sobre o que esse Deus fez com os seus antecessores. Uma história aí de mais ou menos 1950 anos. Exatamente, desde capítulo a saída, 12 de Gênesis, né? Isso, de Abraão, que seria um pouquinho mais daqui, ó. Aqui nós pegamos aqui, ó, o finalzinho do Golfo Pérsico, ele subiria aqui e viria para cá. Então, eles vão ouvindo essas histórias. Imagina a crise de fé de muitos ali. Poxa, mas onde está esse Deus que está permitindo essa dominação, não só de qualquer outro povo, mas é mais um povo idólatra, é mais um povo que zomba do verdadeiro Deus. Vamos pensar lá atrás, no tempo, né, de Davi, em que Saul ainda era o rei. Você tinha um gigante Golias que ofendia o Deus de Israel, mas ele conheceu a derrota.
Agora você tem outros impérios, você tem outros poderes que estão ofendendo o Deus de Israel, mas eles não estão experimentando Só a derrota. para quem está em casa entender, até os romanos, quais foram os povos que dominaram o povo Nós escolhido? tivemos ali os egípcios, nós tivemos o povo da Assírios, Síria, assírios. nós tivemos os gregos, tivemos Os persas. os babilônicos, os persas, e depois, posteriormente, né, depois dos gregos, vem os romanos. E é neste cenário que é interessante, que quando nós explicamos para o pessoal lá na Terra Santa, é que o Messias vem. E o Messias vem completamente diferente do esperado. As pessoas ainda queriam aquele líder guerrilheiro, né? Queria aquele soldado perfeito, incansável, que viria expulsar o Império Romano e estabelecer o seu reino ali. Então, de acordo com as complicações daquele tempo, né? E uma das coisas interessantes na história que nós aprendemos é nunca julgar o passado com os olhos do presente. Hoje nós temos aí diversas Bíblias, nós temos diversos livros, nós temos uma arte, né, que nos ajuda no processo de evangelização, mas lá atrás era difícil, a situação era complicada e os recursos eram poucos. Então, esse Messias ele vem, mas ele não vem como o povo esperava. Então você tem é compreensível existir essa primeira confusão. É como quando você pede uma resposta para Deus, de repente Ele está te dando a resposta, só que você, naquela confusão, naquele anseio, naquela necessidade de algo rápido, você imaginou uma resposta X, mas não é isso que Ele te deu, então você acha que Ele não está respondendo. Você acha que Ele não está te ouvindo. E aí a gente briga com Deus, e né? briga com Deus, e de repente a resposta está do seu lado, e você não consegue ver, porque nós fechamos o nosso coração, fechamos a nossa cabeça. A gente só entende o presente quando ele se torna passado. Exatamente. E aí é interessante que esse Messias vem, e ele começa a trabalhar aquela sociedade. Podemos até passar para um próximo desenho, por favor? Próximo desenho? Hoje vai ser um festival de desenho aqui. Aqui eu acho muito interessante. Esse eu não quero. É o batismo. Esse é o batismo. Esse é a minha versão do João Batista. E é interessante que aqui nós temos um encontro muito interessante. Porque Jesus ele vem para passar por esse batismo, ele vem começar a sua vida pública. Nós temos o último, vamos dizer assim, né, a última autoridade dos profetas, que é aquele que está preparando o caminho do Senhor. E é legal que quando nós vamos lá no Rio Jordão, né, você vê assim, mas ele não é tão grande, né? A gente imagina por causa das ilustrações, algumas gravuras. Nós temos os rios aqui do Brasil que são gigantescos, né? E você tem pontos lá do Rio Jordão que não passa de 5 metros. Se você tomar uma distância, dependendo dos lugares assim, você consegue pular, né? Então assim... Você já atravessou o Rio Jordão nadando? A primeira vez. Já atravessei. Tomei bronca, mas atravessei. Mas é interessante o quê? Que aqui nós temos, quando nós chegamos lá, nós revivemos esse momento de renovação do batismo, nós refletimos sobre essa vocação que todos nós somos hoje convidados a ser esse João Batista, preparar o caminho do Senhor. Cada um dentro da sua vocação hoje tem uma participação na economia de salvação. Cada um de nós é um tipo de João Batista. Nós estamos falando, nós estamos abrindo o coração das pessoas. É como eu gosto até hoje, falo lá para o pessoal do grupo de estudo bíblico, da comparação que você usava do músico com o anestesista. Sim. Que você prepara para o médico. A música é a anestesia para a cirurgia que a pregação da palavra irá fazer. Exatamente. Hoje nós somos convidados, né, a sermos esses profissionais. Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem muita coisa para revelar para as pessoas.
né? A revelação ela não aconteceu lá e ficou parada. Não, Deus permite cada vez mais ser mais conhecido, né? O que aconteceu lá não ficou parado no tempo. Então hoje nós somos esses novos, né? João profetas, Batista, né? Que puxamos a galera. O que seria o Rio Jordão hoje? O que é a nossa saída um pouco da sociedade para viver a penitência, para viver o arrependimento, para pensar o que é que Deus está querendo fazer, o que é que Deus precisa retirar você um pouquinho dessa correria, para você preparar o seu coração e ajudar os próximos a ouvirem, a se prepararem para a chegada do Senhor. Faz o seguinte, segura esse desenho, a gente volta com esse desenho depois do intervalo, tá bom? Lembrando que João Batista era um essênio, né? Fazia parte de um grupo chamado os Essênios, que surgiu justamente na época de 2 livros muito importantes da Bíblia católica, porque infelizmente na Bíblia evangélica esses livros não estão presentes, que é 1ª e 2ª Macabeus, né? Que na época do helenismo, da presença dos gregos ali naquela região, surgiram 2 tipos de pessoas, 2 tipos de grupos, os essênios e os fariseus. Depois até o Felipe pode falar um pouquinho sobre esses 2 grupos de pessoas. Mas agora a gente vai para o intervalo, mas eu não vou cantando, quem vai cantar é o Braz. Uma música é um reggae, Braz, é isso aí? Essa canção foi composta há mais de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Quando eu estava chegando na Canção Nova, morava eu, Fábio Roniel, Chan, e a gente falou assim, cara, Jesus é o nosso amigo. E essa música já está nas plataformas ou ainda não? Não, ela vai estar... Se Deus quiser, em breve. Se Deus quiser, Pelo e o Reinaldo de também. Porque se você não fizer isso, eu antecipo e gravo a música de você. Beleza, então a gente pode gravar junto também, eu não tenho esse problema não. A gente já fez algumas, né, Dunga? Legal. Verdade. Então, Jesus Amigo, ele é o best. Simbora, a gente vai assim pro intervalo. Jesus Amigo com Braz Soares. Arrasta o sofá aí, vamos dançar. Vamos lá. Jesus amigo, caminha comigo todo dia. Jesus amigo, caminha comigo todo dia, todo dia. Jesus amigo, caminha comigo e com você todo dia. Jesus, amigo, caminha comigo todo dia. Mesmo que eu ande pelo vale das sombras, mesmo que eu caio e demore a levantar, e se depois da minha queda eu sentir medo no futuro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, amigo, caminha comigo todo dia, todo dia. Jesus, amigo, caminha comigo todo dia. Bruno Varenga, pode quebrar. Sendo forte, sois jovem. Sendo jovem, já vencestes o maligno. Assim Davi cantou, assim João falou. O sangue de Jesus perdoa todo pecador. Jesus, amigo, caminha comigo todo dia. Todo dia. Acredite, hoje participação especial do Braz Soares. Que música linda. Como falar de amor
sempre esteve, menina dos olhos de Deus, coragem de uma rainha, beleza de uma simples flor, simplesmente menina, simplesmente Maria, mãe do puro amor. Como falar de amor sem lembrar de você? Como dizer sinto dor sem lembrar de você? Como falar de amor sem lembrar de você? Do silêncio você sempre esteve, menina dos olhos de Deus, coragem de uma rainha, beleza de uma simples flor, simplesmente menina, simplesmente Maria, mãe do puro amor. Maria, silêncio você sempre esteve, menina dos olhos de Deus, coragem de uma rainha, beleza de uma simples flor, simplesmente menina, simplesmente Maria, mãe do puro amor. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Aqui não podia ser diferente, gente. São mais de 150 programas, se eu não me engano, 153 programas em 3 anos. Estou muito feliz, né? Mais uma vez eu quero agradecer aqui toda a Rede Vida de televisão, na pessoa do Neto, né? De todos os membros da diretoria, todos os padres, bispos, e de uma maneira muito especial ao Dalcides, né? Que foi a ponte, né? Que ligou, né? A Rede Vida comigo, eu com a Rede Vida. E do dia 13 de abril de 2020, nós estreamos aqui, né? Então, hoje nós estamos completando aí 3 anos de programa, 153 programas realizados e 153 Café, Bolinho e Teologia. Brincadeira, hein? Muito assunto. A gente tinha parado nesse desenho aqui, Felipe, e a gente tinha dito o seguinte, que eu queria que você recordasse só um pouquinho para nós. Foi um período muito importante, que alguns livros que nós temos na Bíblia Católica não estão presentes na Bíblia Evangélica, por questões históricas, políticas, judaicas, e que hoje algumas Bíblias não trazem determinados livros. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, você vai entender melhor o contexto disso tudo. Mas os livros, principalmente de Macabeus 1 e 2 e Daniel, né,
São livros importantes, né, que foram nessa época, que inclusive geraram os essênios, né, que eram homens assim, que guardavam a lei e que foram viver no deserto, do qual João Batista fazia parte desse grupo. E é interessante, nesse período, como nós estávamos falando, né, dos fariseus e dos essênios, duas classes muito importantes, nesse período, tanto do Novo Testamento, né, como um pouquinho anterior também. Fica até uma dica para o pessoal, quem quer se aprofundar em estudo bíblico, né, se vocês conseguirem aí a edição de estudos da Ave Maria, antes de começar o Novo Testamento, ela tem algumas páginas de introdução, e nessas páginas de introdução ela vai falar sobre determinados grupos: os zelotas, os essênios, os saduceus, os fariseus, e outros grupos que nós temos dentro deste cenário. Então fica mais fácil entender. Mas é interessante que essa palavra dos fariseus, né, ainda não falo o hebraico, né, um dia eu vou dominar o idioma, mas ela vem, digamos assim, da palavra tipo separar, não no sentido de separatista, de queremos criar um Estado independente, não é isso, mas é de guardar da impureza. Então você vai ter uma classe formada por muitos escribas, muitos defensores da lei, né, lei escrita, lei falada, a lei oral, né, a tradição, e eles terão esse amor, né, pela tradição, contra esse helenismo que está chegando, né, dentro daquela região. E você também vai ter os essênios, que seriam aquelas pessoas que também, por amor, vão tomar uma atitude diferente, vão se retirar para o deserto para não se contaminarem com determinadas lutas políticas. Então, assim, é interessante que quando começa o período do Novo Testamento, você já tem essas classes muito fortes, com um local de destaque na sociedade, né? E uma não vai assim se dar muito com a outra, né? Pelo grupo, pela proximidade, né, do grupo de Jesus com o grupo de João Batista, você vê que os vilões, de certa forma, não são nem os romanos, são os fariseus, né? Então, isso revela um pouco, né, dos problemas internos que nós vemos naquele tempo. É muito importante você compreender um pouco mais dessas classes políticas, sociais da época de Jesus, porque Jesus entrou dentro de um contexto, né? E é muito importante você entender esse contexto, né? O porquê que João Batista, primo de Jesus, era, né, um essênio, por que Jesus vai ser batizado por ele, lá no deserto, lá no Rio Jordão, e por que os fariseus, que eram um outro grupo tão oponente a Jesus, porque se sentiam feridos em relação à lei. Então, esse contexto é importante você entender. E a gente indica mesmo, a Bíblia, tradução para estudo, edição de estudos da Ave Maria, da editora Ave Maria. É a Bíblia que eu uso, que o Felipe usa para estudar. Os comentários de rodapé e as introduções de cada um dos livros são muito, praticamente é um curso de teologia para nós, e Bíblia e arqueologia também. Sim. É muito bom. Inclusive, alguns livros, como por exemplo, quando eu estava estudando o livro de Daniel, ela vai ambientalizar você, né, de quando, mais ou menos, ele vai ser escrito, que é nesse período em que acontece a história dos Macabeus, né? Então, é muito interessante porque você tem essa informação histórica, a informação teológica, e é como eu sempre falo, é um crescimento na fé e na ciência, bem equilibrado. Que marca a chegada dos gregos, né? Alexandre o Grande, né? Lembra? Mais ou menos 320 a 330 anos antes de Cristo, tá bom? Próximo desenho? Pode ser? Desenho, vamos lá. Temos ainda... Olha só, aqui, esse desenho é legal. Esse aqui eu fiz quando nós falamos sobre o personagem Zaqueu, que eu acho incrível, porque nós temos ali o seguinte: nós temos a classe dos cobradores de impostos, né? E no qual também teremos a participação de um deles ali com Jesus. E é interessante que você tem essa relação Roma e os judeus, e nessa relação Roma e judeus você vai ter os personagens intermediários, você vai ter aqueles que vão
ter que fazer certas funções burocráticas, políticas, né? E eles vão ter que existir. Alguém vai ter que cobrar o imposto. Alguém vai ter que pedir satisfação do que está acontecendo ali. Alguém vai ter que aplicar uma pena mais pesada. Alguém vai ter que impor algum tipo de lei. Né? A nossa civilização, ela funciona assim. Você tem o mais desenvolvido, o menos desenvolvido, e uma hora vai rolar alguma treta, uma hora um vai se impor ao outro. E, neste momento, nós temos esses judeus que eram vistos como traidores, porque eles vão cobrar da sua própria gente para levar. Inclusive eram pessoas que conheciam, né? O cara que pastoreava, o cara que plantava, o cara que pescava, né? O cara que trabalhava na carpintaria, sabia o quanto ele produzia para poder cobrar justamente o imposto. Então, assim, é interessante que as pessoas viam esses elementos, esses cidadãos que faziam esse tipo de trabalho, e eram encarados como impuros, como traidores, eram piores do que os gentios, vamos dizer assim, porque o gentio, ele tem a história dele, ele, de certa forma, ele não tem obrigação de conhecer a lei mosaica, ele não tem obrigação de viver como um judeu. Agora você vive, você conhece a história do seu povo, e trai o seu povo. Como é que você está servindo aos idólatras e retirando do seu povo? Né? Então, era uma situação muito complicada. Então, quando nós vemos, né, que este personagem, não tem ali uma análise profunda, né, temperamento dele, educação dele e tal, mas o registro que nós temos é que ele buscava Jesus. Então, ele é um dos primeiros personagens que vai entender o que é esse Messias. Interessante que a gente não pode confundir o Zaqueu com o Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos, o Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ele fala uma coisa muito interessante lá, Felipe, na conversa dele com Jesus, depois já na casa dele, pessoal, eu já vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Já vou dar metade. Foi a primeira decisão dele. E depois, e se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ou seja, ali foi uma conversão pesada, né? Não, é interessante porque ali nós vemos a honestidade do personagem. Primeiro, ele tinha tudo para virar as costas para qualquer Messias. Por quê? A chegada do Messias implicaria no quê? Num provável expulsão do Império Romano. A vida boa dele era consequência de uma dominação romana. Então, ele coloca a chegada do Messias acima do conforto dele. Então, isso já o coloca em destaque de qualquer outro cidadão ali. Ele não vai atrás do Messias porque ele precisa de uma cura. Ele não é um leproso. Ele não precisa voltar para a sociedade. Ele está por cima da sociedade. Ele é uma autoridade. Ele não está pedindo a cura de nada. Então, você vê que realmente é o coração machucado, é a conversão, é sincero. E quando ele fala disso, ele mostra o que? Olha, eu sou honesto. Eu não sou esse monstro que as pessoas estão construindo sobre, né, os meus colegas de trabalho. Ele devia conhecer a corrupção, sim. Ele devia saber quem fazia o errado. Ele devia ficar meio assim de como corrigir isso, né? Ainda que fosse corrigir alguém, ele continuaria sendo visto como um traidor da pátria. Então era uma situação delicada. Então quando ele fala isso, ele mostra primeiro que o desapego. Então é interessante como que esse personagem revela quanta coisa boa, quanta gente boa existia naquele momento. E você vê que ao mesmo tempo que nós temos o registro desse personagem, Jesus já está operando milagres, Jesus já chamou os discípulos, ele já está fazendo um barulho, já está chamando a atenção, mas você vê que os discípulos ainda não entendem o que é o Mestre. Eles não entendem o que vai ser a igreja, qual é o desejo do coração do Mestre, qual é a salvação. Eles não entendem nada. Os mais próximos de Jesus ainda não entendem a sua missão. E nós estamos falando de um cara que ouviu falar
e que agora praticamente já entendeu. E já entendeu. Então, assim, ele coloca todo o recurso dele a serviço da salvação. Essa frase dele, no começo da conversa, ali já na casa dele, no jantar, ele já começa afirmando: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Já foi uma decisão. E aí ele coloca em xeque a honestidade dele. E se eu defraudei alguém, se eu errei no cálculo, se eu cobrei a mais, eu vou dar 4 vezes mais. Então ali realmente se tratava de um homem justo, né, que estava numa profissão insuportável, né, pelos romanos, mas que era um cara que estava perseguindo. Então, Quantas assim, pessoas assim não existem na sociedade? E até uma das coisas que eu imagino, né, isso é usar um pouco da fantasia, né? Mas imagina quantas pessoas ele não deve ter ajudado para que não sofressem a mão pesada do Império Romano. E mesmo assim, ele era um excluído. Então, aqui que também, né, eu sempre uso essa linha de pensamento. Hoje, nós temos diversas correntes, né, dentro da teologia. As mais fiéis e as mais heréticas, né? Mas fala-se tanto de uma libertação do oprimido. Ele era um oprimido. Mesmo sendo rico. Mesmo sendo rico. Ele era um oprimido pelo sistema, porque ele via o povo dele sangrar, ele queria ajudar o seu povo e era excluído pelo seu próprio povo. Então, de todos os lados, ele recebia o chumbo grosso. Entendeu? E ainda assim ele abriu o coração para Cristo. Então você vê que a libertação, tão falada hoje, né? Ela não é algo que está relacionado à conta bancária. Ela realmente é tipo assim: eu tenho um coração livre que coloca em primeiro lugar o Cristo. Ele tinha. E tinha dinheiro. Assim como lá na frente nós vamos ver com o Cornélio, né? Que é oficial romano. E o Pentecostes acontece na casa dele. Poxa, acontece na casa de um opressor. Como assim? Mal Pedro tinha acabado de falar, o Espírito Santo já caiu sobre Cornélio e toda a sua família. Vamos lá, vamos para mais um desenho? Mais um desenho, vamos lá, podemos passar legal. aqui. Esse desenho também é bacana. Esse é um dos lugares, para mim, mais especiais. Por quê? Como nós podemos ver aqui, pode até chegar no mapa lá. Vou mostrar aqui. Israel é fácil de entender porque nós moramos num país gigantesco, né, de proporção continental. Israel, para vocês terem uma ideia, é menor, o país inteiro de Israel é menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe. Então, Israel cabe com folga dentro de Sergipe, só para você ter uma ideia. É muito pequeno. Então, aqui nós dividimos em 3 partes, né? Judeia, Samaria e a Galileia. E é interessante que aqui, lá em Mateus 17, por aqui mais ou menos, na região da Galileia, fica um local chamado Monte Tabor. E aqui que é interessante que Jesus vai mostrar o seu lado divino. Ele vai chamar os discípulos mais próximos, e ali nós temos uma passagem muito interessante, em que mostra a autoridade da lei mosaica, né, a autoridade, o próprio Moisés, né? Nós temos ali a autoridade, né, profética, e no meio disso nós temos o Filho do Homem, nós temos o Messias, o ungido de Deus, nós temos o Filho de Deus, diversos títulos, né, que ao longo da história damos a Jesus, e ali eles percebem, temos a descrição, né, que a sua pele, a sua roupa, tudo fica claro, tudo fica brilhante, translúcido. Então aqui nós temos um episódio interessante que é a certeza de que esse é o Messias. Ele não é um cara que veio ensinar as pessoas a dividir pão e peixe. Qualquer um consegue fazer isso. Agora, não é qualquer um que tem essa capacidade, que tem dentro da sua natureza mostrar o divino. Eu, vamos supor, na condição de professor, de teólogo, de orientador espiritual, né? Qual é a minha maior capacidade para apontar o Cristo? Não é revelar em mim, é usar da minha capacidade, da minha ciência, para que a pessoa, o caminho é esse, eu aponto o caminho. Então não é o caminho não é a minha natureza. A minha natureza é o máximo indicar, é por aqui. É estudando isso, é lendo isso,
é ouvindo isso, é prestando atenção nisso. Então a minha capacidade de revelar o Cristo, ela é muito pequena. Digamos assim, que ela quase não existe. É até bom porque tem pessoas que se julgam ser os donos da verdade, né? De toda a verdade, e não é assim, né? Nós somos portadores de partes dessa história, e juntos a gente pode esclarecer muita coisa. Exatamente. A gente não pode se colocar, né? Como o Messias. Exato. Agora é diferente dele. Ele é o caminho, a natureza dele é divina, então ele expressa isso. Ele é o norte da bússola, ele é a finalidade. Nós, enquanto cristãos, enquanto batizados, enquanto leigos, nós somos o meio. Nós podemos ser uma ponte que leva para o Cristo, mas nós nunca seremos esse Cristo, né? O máximo, somos sacrário vivo na hora da comunhão, é o máximo. Mas aqui não, aqui é Ele, é a palavra de ordem, é o divino. Então aqui o mundo abre espaço para esse Deus se manifestar. Aponta de novo lá o lugar, mais ou menos, gente, onde era aqui, o assim, Monte Tabor, onde é o Monte Tabor, né? Quando a gente vai lá, a gente sobe o Monte Tabor, são 588 metros de altura acima do nível ali da planície, né? Onde estão as cidades, por exemplo, como Naim. Então, você sobe, e já subimos até a pé esse monte alguma vez, e é muito lindo, você vê todo o Vale de Jezreel, onde a maior parte das batalhas do Velho Testamento aconteceram. Aliás, deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu e o Felipe, a gente quer convidar você. Em novembro agora desse ano, com a obra de Maria, nós vamos fazer mais uma peregrinação. A gente gostaria muito que você estivesse lá, tá bom? Então, se você quer viver essa experiência de aprender tudo isso que nós estamos falando aqui, só que em loco, ou seja, andando lá por aquelas terras, conhecendo a Galileia, conhecendo a Judéia, conhecendo a Samaria, o Rio Jordão, o Mar Mediterrâneo, enfim, norte, sul, leste, oeste do país. Então você vai ligar para 12, o telefone está aqui na telinha, 12 3186 2055, 12 3186 2055, e diz: olha, eu quero ir para a Terra Santa junto com o Doug e com o Felipe, tá bom? Porque em novembro nós vamos levar você lá. Deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês. E esse mapa aqui é interessante. Quem que está aqui, ó? Vai ser com essa câmera, porque ele é interessante, porque ele é em alto relevo. Então vai ser muito bacana você dar uma... Olha só que interessante esse mapa. Esse é um mapa que, olha só, essa fenda que você está vendo aqui assim, é um acidente, né, geológico, né? Abriu essa fenda milhões de anos atrás, a água do mar entrou, formando esse mar, que nós chamamos de Mar Morto. Então, do lado aí esquerdo da sua tela, essa parte mais verde, estão as montanhas, né? E do lado direito da sua tela está já a Jordânia, tá bom? Então, esse mar, ele está bem no sul do país, né? Que a gente chama de Judéia. E se você continuar descendo, você vai chegar no Egito. E aqui do lado, aqui, ó, está o Mar Mediterrâneo, esse outro azul aqui, ó, do lado, que vou movimentar aqui para você. Então, eu convido você a conhecer esse país junto conosco. Agora eu quero chamar um dos câmeras aí, que vai experimentar uma tâmara. Essa tâmara, nós acabamos de trazer. Quem vai ser quem será o cinegrafista que vai experimentar aqui? Essa aqui, ó, essa aqui tá grandinha. Olha, vem um de vocês aqui, e vocês vão experimentar. Só cuidado que tem caroço. Aí, ó, só não engole o caroço não. Coma aí, você vai dizer para nós o que você acha. Essa tâmara, ela é totalmente natural, né? A gente acabou de chegar de Israel, por isso que a gente chegou. Fala para mim. Essa é a melhor do mundo. Essa é a melhor do mundo. Eu já fui em Jericó. Já comeu lá. Aí, ó, tá vendo? E essa foi comprada lá em Jericó. Comprada não, ganhei, na verdade. Lá em Jericó. Pode pegar mais uma aí, depois você distribui pra galera aqui. Isso. Aline, vem cá, Aline. Você que tá aqui, é a nossa produtora, diretora do programa. Pode comer. Isso. Pois cada um de vocês é ganhar, tá bom? Não vai ficar sem comer, não. Essa tâmara, gente, ela é o mel que João Batista, né, se alimentava lá no deserto, era feita desta tâmara, mel de tâmara, tá bom? E depois do intervalo, né, tá vendo essa vou precisar da sua ajuda de novo aqui.
Essa aqui é uma rosa, que eu chamo a rosa de Saron. Acho que eu seguro aqui. Isso. Segura o crucifixo aqui, eu vou mostrar. Essa rosa, gente, é uma flor, ela é cultivada lá no extremo sul do país. Essa rosa, ela está encravada nessa medalha de metal, já está comigo há 15 anos. Eu ganhei, quando eu completei 20 peregrinações, eu ganhei. Quando ela foi me dada, já havia sido colocada nessa medalha, já fazia 7 anos. Então, faz 22 anos que ela está encravada aqui. Toca nela para mim, por favor. Você vai tocar nela, toca nela. Toca com o seu dedo aí nela. Isso, dá um close aí. Toca com o seu dedo. Tá vendo aqui? Tá dura, não tá? Pode tocar na rosa mesmo. Pode tocar bem na rosa, bem no meio. Toca bem no meio. Isso. Pode tocar, não tem problema não. Isso. Tá vendo? Ela tá dura, tá ou não tá? Dura. Dura. Depois do intervalo, eu vou molhar na água e você que está em casa vai perceber que ela vai abrir como se fosse uma margarida. Eu já perguntei para alguns, pessoas ligadas à botânica, como é que pode ela não ter se desintegrado até o dia de hoje? E o interessante é que ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta, tá bom? Porque até você tem que colocar, encaixar. E como é que ela fica aqui há 22 anos? E o mais interessante ainda, quando eu mergulho na água e ela abre, geralmente coisas muito boas acontecem, né? Naquele ambiente onde a gente está. Já pude mostrar isso para padres, para bispos, para leigos, para pessoas curiosas apenas, ou pessoas que realmente têm muita fé, e todas elas experimentaram essa uma graça. Hoje eu vou fazer isso aqui no programa, depois do intervalo, na hora da nossa oração, tá bom? Beleza? Filipão, fica comigo mais um pouco aqui, tá bom? A gente vai para um pequeno intervalo. O Braz vai tocar para nós Força e Vitória. Bacana essa música que ficou conhecida na voz da Eliana Ribeiro, mas agora também no saxofone, no sax reto, soprano, tá aí com o Braz. Força e Vitória, a gente vai para o intervalo com essa canção. Simbora, galera, vamos lá.
esse terceiro bloco com esse desenho. Você tem os dois desenhos? Então, Os dois desenhos. esse é aquele famoso pintado por Da Vinci, né? A Santa Ceia. Fala um pouquinho dela para nós, Felipe. É interessante o seguinte, provavelmente a maior parte das pessoas que nos assistem, quando fala Santa Ceia, Enquanto você vai falando, desculpa te cortar, só mostra que eu vou colocar aqui a medalha com a rosa de Saron aqui no copo, vou deixar ela molhar um pouquinho aqui e depois eu vou retirá-la só para vocês verem ela se abrindo, tá bom? Pode continuar, Felipe. é interessante que as pessoas que nos assistem, quando se fala em Santa Ceia, tem essa visão aqui. E ela tem um significado muito bonito, porque temos o cristocentrismo, né? É Cristo no centro. Se você for ver, ninguém vai para um jantar e senta todo mundo do mesmo lado da mesa, né? Vamos pensar um pouquinho da logística. Tá todo mundo só para o lado de lá para sair na foto, o que aconteceu? Então, existe uma simbologia muito forte. É Cristo que está no centro. Nós vemos aqui, né, as cores, as vestes. Você vê que as pessoas aqui não estão usando trajes comuns, né, de pessoas do dia a dia lá no tempo de Jesus. Nós vemos aqui, né, tem o porquê do rosto ser mais fino, tem o porquê de expressões mais calmas. Então tudo isso é para passar para quem vê a obra, entender que Cristo é o centro de tudo, de que você tem diversos personagens, diversas situações ali, mas todos estão colocando, né, a sua atenção aqui, né? Então é interessante, nós temos essa visão, um Cristo um pouco mais europeu. Por quê? Porque é da Europa que vem o cristianismo para nós. Então nós temos esse contato, esse filtro, vamos dizer assim. As primeiras representações desse Jesus com os cabelos mais claros, com o nariz mais fino, é algo muito recente nas obras artísticas hoje, em que Jesus de fato é retratado como um cidadão palestino, vamos dizer assim. Mas a ideia não é você, digamos assim, dizer que Jesus era europeu, não é isso. Mas é usar de todos esses recursos visuais daquele tempo para entender a mensagem. Cristo é o centro do homem, Cristo é o centro da arte, Cristo é o centro da civilização. Então nós ficamos com isso. Mas se passarmos a imagem... O outro desenho, por favor. Pode colocar o próximo. Aqui você vê que até a cor da pele dos personagens mudou um pouco, as roupas estão diferentes, né? A forma como eles estão distribuídos, né, é diferente. Cristo não está no centro aqui da imagem como nós vemos, né? Nós temos aqui uma mesa que é diferente, nós temos aqui o costume da época. Então aqui é mais histórico, aquela outra imagem é mais teológica, vamos dizer assim. E aqui é interessante porque nós temos aquelas posições, as 4 posições respeitadas. No caso, as 2 extremidades, e desse lado onde eu estou, a primeira, a segunda e a terceira pessoa sempre foram respeitadas. Na outra extremidade, aponta para nós, essa pessoa de azul é a pessoa que preparava, sempre vai ser assim no costume judaico, a pessoa que prepara a ceia. No caso, Pedro. Lembra quando Jesus diz assim: Pedro, vá, você vai encontrar uma pessoa, um homem, levando um jarro de água. Isso é uma função feminina. Então, não era comum ver um homem levando um jarro de água. Pergunta para ele onde está a sala do meu Senhor, né? E aí ele vai te indicar a sala. E na Santa Ceia, nós temos aquele momento que Jesus diz assim: um de vós irá me trair. É quando Pedro pede para João, no outra extremidade, né, que é aqui também que está de azul, outro de azul, comigo,
fala para ele, pergunta ao mestre, quem é que vai traí-lo? E ele reclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta, quem vai trair? E Jesus responde assim, aquele que eu der o pão embebido, né? O pão molhado, ou no molho, ou no vinho. E essa era um sinal, porque para a ceia verdadeiramente começar, segundo o costume, é necessário que esse pão seja dado, e quando essa pessoa come, aí sim todos passam a comer, e essa pessoa também é a pessoa mais querida, mais amada, homenageada daquela noite. E a terceira pessoa que recebe o pão é Judas. Jesus diz então para ele, vá e faz o que você tem que fazer. Ou seja, rapidamente, porque nosso programa está no final, duas coisas que estão embutidas na Eucaristia: lavar os pés de quem te serve e amar de forma preferencial aquele que te trai. Então, meu irmão, essa verdadeira Santa Ceia, segundo o costume judaico, está aqui. A gente queria falar mais sobre isso, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, ó, primeiramente mostra aqui, por favor, já está a rosa de Saron totalmente aberta. Fazia tempo que eu não molhava essa rosa. Vou virar aqui para você ver. Olha, ela estava totalmente fechada. Volto a dizer, faz 23 anos que essa rosa está comigo. Aliás, faz 15 anos que ela está comigo. E mais ou menos quase 8 anos ela já estava aqui encravada nesse metal quando eu ganhei, tá bom? E ela continua se abrindo sempre quando eu molho. Olha só, é uma coisa que eu não consigo explicar. Assim como o nosso cinegrafista tocou aquela hora, eu peço a você que toque mais uma vez, foca aqui nela e toque agora, e você vai perceber que ela não está tão dura. Agora ela já tem a maciez de uma... Pode tocar nela mesmo. Isso, olha só. É assim que a gente encerra cantando para você. E que essa rosa de Saron simbolize para todos nós a graça de sermos resilientes, resistentes até o final, tá bom? www.professorfelipesantos.com.br. Tem muita coisa para você ver lá. Obrigado por esses 3 anos de Café Bolinho e Teologia. Eu que agradeço, muita criatividade, é sempre um prazer ensinar sobre a história da nossa Santa Mãe Igreja para todo mundo que nos acompanha aqui. E nunca fale mal da sua mãe, a igreja, tá bom? Vamos lá? Amigos pela fé. Valeu, Rede Vida de Televisão. 3 anos de Acredite. Obrigado por acreditar em nós. Obrigado por acreditar na evangelização. Obrigado por acreditar na equipe do Acredite. Obrigado por acreditar nos convidados. Obrigado. 3 anos. Vamos lá, Braz, nós.